Olá, graça e paz. Hoje, para a nossa meditação, Hebreus, no capítulo de número 11, os versículos de 17 a 19. Provavelmente esta narrativa seja um dos pontos mais marcantes na vida de Abraão. Abraão, todos nós sabemos da intimidade dele com Deus, da sua fé em Deus, mas mesmo sendo ele o pai da fé, aquilo que Deus lhe pediu, o que o Senhor lhe havia pedido, foi um desafio, uma prova em que ele talvez jamais tivesse imaginado passar. Não era? As provas, elas vêm. Lá no livro do profeta Isaías diz assim: quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Lá não diz se passar, lá diz que um dia nós vamos passar, um dia nós passaremos. Na prova comum nós estudamos, nós aprendemos para passar pela prova. Na expectativa de Deus é diferente. Se passa pela prova para aprender. E foi pedido a Abraão algo em que ele certamente jamais esperava. Está narrado lá em Gênesis, no capítulo 22, quando Deus lhe pede o seu filho Isaque, e lá diz o seu único filho, a quem ele amava. Deus pede para que ele sacrificasse aquele menino. E é interessante a fé daquele homem, a fé de Abraão. Abraão pega os seus servos, Abraão pega o seu filho, ele pega o animal, coloca a lenha sobre o animal, e no lugar determinado por Deus, que era na região de Moriá, ele deveria ir a um daqueles montes, o Monte Moriá, e ali sacrificar o seu filho. Ele parte em direção àquela região, leva 3 dias até chegar naquela região, e de longe ele avista o monte onde ele mesmo sacrificaria o seu filho. Ele dá uma ordem aos seus servos quando chega no pé do monte. Ele diz para os seus servos assim: olha, ficai aqui. Eu e o menino vamos ao monte adorar a Deus e nós voltaremos, nós retornaremos. Veja que confiança em Deus. Abraão, ele não olhou para as consequências deste ato no cumprimento da promessa de Deus. Por exemplo, Deus disse que em Isaque seria a sua descendência, em Isaque ele formaria uma grande nação. Então ele não questiona Deus: Senhor, como que agora será isto? Como que agora será isto? Se esse menino será sacrificado? Não, ele não olhou para as impossibilidades, ele olhou para as possibilidades. Quais as possibilidades que ele orou, que ele olhou? Ele olhou para a possibilidade que está registrada no versículo 19, porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele não olhou para aquilo que poderia complicar o plano de Deus, ele simplesmente creu em Deus, ele cria na possibilidade. Qual a possibilidade? Sendo esta criança sacrificada, Deus tem o poder para ressuscitá-la.
esta criança será ressuscitada. Então ele disse aos seus servos: fiquem aqui no monte, porque eu e o menino vamos ao cume do monte, nós adoraremos ao Senhor e nós retornaremos, nós voltaremos, porque Deus é fiel no cumprimento da sua palavra, e ainda que esta criança se torne em cinzas, Deus, mediante o seu poder, trará à tona a vida, mas nós voltaremos e Deus cumprirá as suas promessas em nossas vidas. Veja que coisa linda, veja que coisa linda. Não perca a esperança. Creia nas promessas de Deus na sua vida, mas faça como Abraão. Não olhe para as impossibilidades, olhe para as possibilidades que o Deus que você crer pode lhe proporcionar.